Olá, meus irmãos, boa noite. Deus abençoe a sua vida. É um prazer estar falando com você. E é um privilégio poder estudarmos a Bíblia juntos, né? Estamos fazendo uma série dos grandes homens do passado, grandes heróis e também heroínas, né? É bem verdade que nós temos mais exemplos de homens do que de mulheres, né? E hoje eu vou falar de um exemplo de um homem também que dispensa comentários, né? Um homem que realmente ele é hoje, tem uma importância muito grande e vocês vão ver que personagem bíblico eu estou me referindo. Quero agradecer a todos aqueles que estão inscritos, que mais e mais pessoas possam se inscrever. Gente, vamos se inscrever, vamos aumentar esse número aí, né? Vamos alavancar, vamos dar o like mesmo. Eu faço esse apelo a vocês em nome de Jesus. Esse canal aqui a gente faz um sacrifício para poder gravar esses conteúdos, entendeu, irmãos? Não é fácil, é uma luta muito grande, entendeu? É um compromisso que eu tenho com Deus eterno e com vocês. Então nos ajude aí a crescermos, a expandirmos esse canal aqui, para que a mensagem de Deus ela cresça e chegue aos corações, né, feridos, maltratados, aqueles que se sentem esquecidos por Deus, aqueles que estão fragilizados dentro da igreja. Então, irmãos, eu preciso muito da ajuda de vocês que são inscritos para passarem à frente, para pedirem para que outras pessoas se inscrevam e divulguem, porque nós vamos formando uma família, uma grande família. E quero pedir a você que ainda não se inscreveu, irmão, não perca tempo. Você vai ter oportunidade de assistir a palavra de Deus, de cada dia estar assistindo um conteúdo. Nós estamos fazendo uma sequência dos grandes homens do passado. Muitas lições podem ser tiradas para a nossa vida. Hoje eu vou falar de um personagem bíblico que, nossa, dispensa comentário. Foi um grande homem de fé, né? Eu estou dando até a dica já. Mas se inscreve no nosso canal, dá essa força aí, não assiste só o vídeo não, se inscreve, passa adiante, deixa o seu like, ativa o sininho e clica na palavra personalizado para que você receba todo dia conteúdo, porque, irmãos, é muito conteúdo que nós temos para poder compartilhar com vocês, é muita informação. É claro que o canal é um canal de reflexões bíblicas. Às vezes vão ter reflexões que vão levar 20 minutos, até 30 minutos, tá? Porque a gente precisa às vezes fazer um pequeno contexto antes, explicar, deixar o mais claro possível para vocês. Mas a melhor forma de você poder nos ajudar é se inscrever no canal, tá bom? Vamos orar? Querido e amado Senhor, muito obrigado pela noite e pela oportunidade de poder gravar mais um vídeo. Que o Senhor nos ajude a falar muito desse personagem, que podemos tirar lições para as nossas vidas e que possamos viver como esses personagens e honrar o Teu nome e Te agradar. Sejas o nosso professor, abençoe todos aqueles que irão ouvir essa mensagem, que eles possam ser abençoados pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Hoje nós vamos falar de Abraão. Abrão, que até então se transformou em Abraão. Abraão, irmãos, ele tomou uma decisão. E eu digo a vocês que foi a melhor decisão da vida dele. Foi ter obedecido à voz de Deus.
né? A história nos diz, vocês sabem disso, que Deus chega para Abraão e fala: Abraão, sai da tua parentela, larga todo mundo aí. Por que Deus pediu isso a Abraão, irmãos? Primeiro que seus pais eram idólatras, adoravam outros deuses. Agora imagina você com 75 anos de idade, tendo que sair para um local que Deus ainda iria te mostrar. Então eu digo a você que isso é um futuro pela fé, porque Abraão não sabia ainda. Abraão iria saber, e ele tinha que desenvolver fé. Então, basicamente, o que nós vamos falar hoje envolve muita fé, porque nós somos, Abraão é nosso pai pela fé, nós somos filhos de Abraão pela fé, né? Gênesis 26, verso 5 nos diz assim: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Então, por esse texto você já vê que Abraão era um homem temente e obediente a Deus. Ele se desviava do mal. Não é à toa que um homem com 75 anos de idade ouvir Deus falando com ele: larga tudo que você tem. Abraão era um homem rico, né? Sai daí e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Irmãos, é só pela fé. É só pela fé mesmo. Mas Abraão era um homem que ele confiava muito em Deus. Muito mesmo. Não é à toa que Abraão é chamado o amigo de Deus. Seu próprio exemplo e influência silenciosa de sua vida diária era uma lição constante. Abraão, ele era um exemplo dentro da sua casa, dos seus servos. Ele tinha uma influência silenciosa, e eu já disse aqui que o testemunho silencioso ele tem um poder quase irresistível. Você pensa que não, mas o silêncio ele tem uma influência muito grande, irmãos. Eu falei ontem sobre Abigail e falei que o silêncio de Abigail em não debater, em não bater boca com Nabal, que era um homem mau, alcançou Nabal e evitou uma tragédia. Era uma mulher sábia. Às vezes há momentos em que nós devemos nos calar. Eu confesso a vocês, irmãos, que eu preciso muito aprender esse atributo, eu preciso muito desse atributo na minha vida, e tenho certeza que talvez esteja falando para alguém que precise também. A persistente integridade, a beneficência e cortesia abnegada que haviam conquistado a admiração dos reis eram ostentadas em seu lar. Então Abraão era um quê? Abraão era um exemplo, ele tinha uma influência silenciosa, ou seja, ele falava pouco, mas ele vivia, ele era um praticante da palavra, ele era um homem persistente, íntegro, era um homem que exercia beneficência, era um homem cortês e abnegado. Tá bom ou tá ruim? Então, todas essas virtudes que haviam em Abraão faziam dele um homem virtuoso. Ontem eu falei de uma mulher virtuosa, Abigail, como Esté também era. E hoje estou falando de um homem virtuoso, né? Isso fez com que ele conquistasse a admiração dos reis, né? Havia uma fragrância em torno de sua vida,
uma nobreza e formosura de caráter que revelavam a todos que ele estava em ligação com o céu. Olha que coisa tremenda, irmãos. Havia sobre a vida de Abraão uma fragrância, um perfume, uma nobreza, uma formosura de caráter que revelava a todos que Abraão tinha uma íntima ligação com o céu. Ou seja, a vida de Abraão constrangia a todos aqueles que estavam ao seu redor a adorar o Deus eterno, a se prostrar ao Deus eterno e reconhecer quem é o Deus eterno. Irmãos, nós estamos precisando disso na nossa vida. Isso aqui é santificação, é santidade. Abraão andava em santidade. Mas, irmão Ricardo, não é fácil viver assim. Talvez Abraão conseguisse viver assim porque ele não vive no mundo que eu vivo hoje. Irmãos, o mundo que esses homens viviam é muito diferente do mundo que nós vivemos hoje. O que nós passamos hoje, eles passavam também no passado. Mas o temor a Deus falava mais alto na vida deles. Entendeu, irmãos? Então, nós precisamos andar em santidade. Nós precisamos do poder do Espírito Santo, gerando cortesia, abnegação, ou seja, gerando uma influência silenciosa, uma formosura de caráter em nós. Nós precisamos da humildade, da mansidão, de todos esses atributos que se encontravam na vida de Abraão. Nós precisamos, e eu acabei de ouvir, antes de gravar esse vídeo, estava assistindo uma pregação com a minha esposa, e eu gostei muito de algo que um pastor disse. Nós precisamos das digitais de Jesus na nossa face, no nosso corpo. Nós precisamos nos libertar dos entulhos, dos detritos, da sujeira do pecado. E a boa notícia é que a graça de Cristo, ela está sendo outorgada a nós nesta noite, através do Espírito Santo, a fazer essa limpeza, esse detox em nós. Em sua casa não havia uma lei para o Senhor e outra para o servo. Um rege o caminho para o rico e outro para o pobre. Na casa de Abraão, irmãos, todos eram tratados com justiça e compaixão, como herdeiros com ele da graça da vida. Não tinha diferença. Não importava se um era rico ou era pobre, se um era feio ou era bonito. Abraão não fazia acepção de pessoas. Abraão tratava todos iguais. Da mesma forma que Cristo, ao olhar para todos nós aqui embaixo, ele olha para todos da mesma forma. Não existe para Cristo um acima do outro. Não existe um que seja mais especial do que o outro. Cristo se importa com todos, irmãos. E Ele quer salvar a todos. Mas é bem verdade que nem todos vão se salvar, né? Abram suas Bíblias no livro de Lucas e vamos ler isso com nossos próprios olhos. Lucas capítulo 13. Verso 24. Lucas 13, 24 nos diz assim, irmãos: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Qual é a primeira palavra que nós lemos aqui? Esforçai-vos. Então,
nós já temos aqui um indicativo de que aquilo que eu preciso fazer, aquilo que eu posso fazer, Deus não vai fazer por mim. Deus só faz aquilo que eu não posso fazer, que não tem mais o que fazer. Aí ele entra com providência. Agora, por que muitos procurarão entrar e não poderão? Porque Deus vai impedi-los? Porque Deus selecionou? Porque Deus é seletivo? Ele selecionou um povinho aqui e só esses daqui que foram predestinados para a salvação e os outros não? Não, irmãos. É porque esses que procuraram entrar e não puderam entrar, não quiseram se submeter ao modo indicado por Deus. Existe um modo indicado por Deus. E esse modo é a santificação, é a justificação. Eu preciso do título para o céu, que é a justificação, que Cristo fez por mim há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. Eu preciso estar aos pés da cruz, mas só ter o título para a salvação não resolve o meu problema. Eu preciso de uma adaptação, que é a santificação. Ou seja, a justificação é Cristo me livrando da penalidade do pecado. E santificação é Cristo me livrando do poder do pecado. Ele vai comunicar o poder dele a mim e a você, para que você possa vencer o pecado. Para que eu possa vencer o pecado. Mas nós precisamos nos entregar a ele. Nós precisamos fazer como Abraão, ter uma vida no altar, ter uma casa bem ordenada, bem disciplinada, onde não havia exceção de pessoas, por onde Abraão passava, ele deixava um rastro, um perfume. E esse perfume não era um perfume caro, não era um perfume francês, não era um perfume nacional, era o perfume de Cristo, irmãos. Esse é o melhor perfume, esse é o melhor rastro. E ele há de ordenar a sua casa. Não haveria uma negligência pecaminosa em restringir as más propensões de seus filhos. Tampouco qualquer favoritismo fraco, imprudente, condescendente, e nem renúncia à sua convicção do dever, antes as exigências de uma afeição mal entendida. Abraão ordenava a sua casa com disciplina, com ordem. Quem mandava na casa de Abraão? Não era ele, não era Sara. Quem mandava na casa de Abraão era Deus. Quem manda na sua casa? Quem manda na minha casa não sou eu, muito menos a minha esposa. Quem manda na nossa casa é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele precisa mandar. Quando eu digo mandar, é que ele precisa reinar. Ele precisa ser o centro das atenções no seu lar. Porque aí, sabe qual vai ser o resultado disso? Não vai haver perturbação, não vai haver dissensão, não vai haver contendas, vai haver paz, amor, união e a presença constante dos anjos e do Espírito Santo na sua casa e na minha casa. Amém, irmãos? Muito bem. Abraão não somente dava a instrução exata, mas mantinha a autoridade de leis justas e retas. Ou seja, ele mostrava a importância de obediência às leis de Deus. Não só a lei moral do Decálogo, mas as outras leis, Então nós vemos, irmãos, que Abraão era um homem disciplinado. Quão poucos há em nossos dias que seguem este exemplo? Irmãos, o mundo precisa de Enoques, o mundo precisa de Abigails, o mundo precisa de Abraãos, o mundo precisa de homens e mulheres que não se vendam nem se comprem, que não negociem princípio, homens que sejam fiéis
como a bússola é o polo, ainda que os céus caiam sobre as suas cabeças. Deus está em busca de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito, em experiência com Ele, e em verdade, que estejam solidificados sob a verdade. Esses são os verdadeiros adoradores. Por parte de muitos pais, há um sentimentalismo cego e egoísta, impropriamente chamado amor, que na verdade é um sentimentalismo cego, é um amor sentimentalista. Irmãos, o amor de Deus não é um amor sentimentalista. Eu já ouvi isso e já vi muita gente falando: eu não amo mais ciclano, eu não amo mais fulano. Na verdade, essa pessoa nunca amou, porque ela não entendeu até hoje o que é amor. Porque o amor jamais acaba. E o amor que jamais acaba não é um amor egoísta, humano, sentimentalista. É o amor ágape. É o amor fraternal. É o amor genuíno. É o amor princípio, que é o amor de Deus. Se esse tipo de amor estiver em você, meu amigo, você não vai abandonar seu esposo, sua esposa. Você não abandona Cristo. Você não abandona a igreja. Ainda que você tenha tido algum problema, você está fechado com Cristo. Por quê? Porque você está batizado pelo amor verdadeiro, o amor princípio, o amor de Jesus. E é isso que nos mantém de pé, irmãos. O primeiro amor. Queridos e amados irmãos, nós estamos falando de algo muito sério. Impropriamente chamado amor, que se manifesta deixando-se as crianças com o juízo ainda para formar-se, as paixões que tanto nos assediam, indisciplinadas, à direção de sua própria vontade. Ou seja, hoje as crianças são deixadas à sua própria vontade. Às vezes os pais colocam o celular na mão da criança, até mesmo dentro da igreja, e deixam a criança no celular ali, porque eles querem prestar atenção, sendo meu amigo, minha amiga, meu pai, você que é mãe, você que é pai. Seu filho tem que aprender em casa que quando ele for para a igreja, que aquele lugar ali é um lugar sagrado, santo, onde ele vai ter um encontro com Deus eterno. Ah, irmão Ricardo, mas o meu filho é uma criança, ele não entende isso. Quem te disse que ele não entende isso, irmãos? Então nós temos que rasgar Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, para que quando for mais tarde, ela não venha, o quê? Se desviar do caminho. No original não existe essa palavra se desviar. Não se esquecerá. É claro que tem muitos que não se desviam mesmo. Por exemplo, dos pais. Agora, para que o seu filho entenda que a igreja é um lugar que ela deve ter reverência e ela tem que sentar ali e prestar atenção, ela tem que ver isso na sua casa. Ela tem que ver que na sua casa, você e a sua esposa, na hora do culto, tem reverência, tem respeito. Ela tem que ver a conduta de vocês dentro de casa, para que ela possa aprender e viver isso, porque o espelho da criança são os pais. Mas infelizmente, irmãos, hoje as crianças são deixadas ao seu bel prazer. Isto é a máxima crueldade para com a juventude e grande mal ao mundo, porque essas crianças vão crescendo, aprendendo tudo errado, e a igreja sofre com isso. Por quê? Porque essas crianças vão
se tornando adolescentes, jovens, e em vez de irem para a igreja buscar o Deus eterno, buscarem santidade, buscarem revelar o seu caráter, aprender de Deus, dominar a Bíblia, dominar espírito de profecia, estudar a lição, elas aprendem a ficar no celular, a ficar cochichando, conversando, a tirar até mesmo a atenção daqueles que querem prestar atenção na igreja. Irmãos, isso é um desastre, uma desonra ao nome de Deus muito grande. Não permita que isso aconteça na sua casa, meu querido pai, minha querida mãe. Você pode se ajoelhar com seu filho hoje e orar por ele. E falar: Senhor Jesus, eu quero que a minha casa seja uma casa diferente, uma casa de oração. E eu quero que o meu lar seja como o lar de Abraão, um lar bem ordenado. Amém, irmãos? Muito bem. A condescendência por parte dos pais ocasiona desordem nas famílias e na sociedade. Olha a responsabilidade dos pais. Confirma no jovem o desejo de seguir a inclinação em vez de se submeter aos mandamentos divinos. Foi o que eu acabei de falar agora. Assim crescem com o coração adverso à vontade de Deus. E sabe qual é o resultado? Abandonam Deus, vão para o mundão. E aí a mãe e o pai ficam se perguntando: mas como pode isso? Eu orei a minha vida toda pelo meu filho, pela minha filha, criei desde pequeno e agora estou no mundão aí. Talvez você tenha até levado para a igreja, mas talvez você não tenha sido um exemplo dentro de casa para os seus filhos. E aí, minha querida irmã, meu querido irmão, não tem jeito. Você é o espelho do seu filho. O seu filho, ele está te avaliando. Tenha certeza disso. A sua filha está te avaliando, seja você mãe ou pai. A sua conduta, a sua postura, até mesmo como vocês se tratam. É muita responsabilidade, irmãos. Sabe o que diz o livro Testemunho Seleto, volume 1? Muitas crianças no dia do juízo se levantarão e dirão: eu me perdi por causa dos meus pais que não me ensinaram a verdade. Quando as crianças dizem não me ensinaram a verdade, não é somente ensinar, instruindo, não, é ensinar pela vida, pelo viver diário, prático. Que isso não se cumpra na sua vida, irmãos. Que isso não se cumpra no seu lar. Em nome de Jesus. Como Abraão, devem os pais ordenar as suas casas depois dele. Que a obediência à autoridade paterna seja ensinada e importa como o primeiro passo na obediência à autoridade a Deus. Aqueles que procuram diminuir as reivindicações da santa lei de Deus estão ferindo diretamente o fundamento do governo das famílias e nações. Irmãos, se você pisa na lei, você está ferindo diretamente o fundamento do governo de Deus. Pais religiosos que deixam de andar em seus estatutos não ordenam sua casa de modo a observarem o caminho do Senhor. Então, pais, a responsabilidade grande pesa sobre vocês. É muita responsabilidade, irmãos. Ou seja, filhos é um ministério. Você sabia que uma mãe que tem um filho pequeno não pode ter nem cargo na igreja? A vida dela tem que ser dedicada à criança, porque ela é a tutora, ela é responsável pela formação do caráter dessa criança. Isso não sou eu que digo, irmão, isso está escrito. O pai também tem a sua responsabilidade, mas a maior responsabilidade é da mãe, porque ela fica a maior parte do tempo com o filho. Então, irmãos, eu não estou aqui como dono da verdade, não estou aqui querendo dar lição de moral a ninguém, estou apenas compartilhando com você ensinamentos bíblicos de que nós temos exemplos bíblicos, mas eu estou falando de um especial hoje, Abraão.
Um homem que ordenou com disciplina e com ordem a sua casa. E nós sabemos qual foi o desfecho disso, né? Então, irmãos, os filhos, ao constituírem lar, não se sentem na obrigação de ensinar a seus filhos aquilo em que eles mesmos nunca foram ensinados. Ou seja, se os pais deixam de andar em seus estatutos e não ordenam a sua casa como Deus pede, você acha que os filhos vão ensinar? Não vão, irmãos. Os filhos, ao constituírem lar, não vão se sentir na obrigação de ensinar a seus filhos aquilo que eles mesmos nunca foram ensinados. Ah, mas quando meu filho for crescendo, ele vai aprendendo. Porque ele é criança ainda. Irmãos, cuidado que isso é clichê de Satanás. A criança, quando está no ventre, você já pode estar lendo a Bíblia, o Espírito de Profecia para ela. E tenha certeza que ela está ouvindo. Ela está ouvindo tudo isso tudo está entrando na mente dela. Então, se você deseja que seu filho ensine a seus netos o que deve ser feito, o que Deus espera, ensine a seus filhos hoje. Não deixe seu filho perder tempo com videogame. Não deixe seu filho perder tempo com celular, com televisão, com desenhos satânicos, irmãos. Ocupe a mente do seu filho com as coisas de Deus. Preencha a mente do seu filho com as coisas de Deus. Invista na salvação dos seus filhos, irmãos. Eduque-os. Porque se você não os educá-los, Satanás vai educá-los. Você pode ter certeza disso. E esta é a razão por que há tantas famílias sem Deus. Antes que os próprios pais andem na lei do Senhor com o coração perfeito, não estarão preparados para ordenar a seus filhos depois deles. Necessita-se de uma reforma nesse sentido. Reforma que seja profunda e extensa. E o meu apelo nesta noite para você que é pai, mãe, porque praticamente eu estou falando de família. O meu apelo nesta noite é que você dê mais atenção aos seus filhos. Eu vejo muitos pais, muitas mães preocupados com faculdade, com trabalho. Ah, mas que eu tenho que dar o melhor para o meu filho. O melhor que você pode dar para o seu filho é um ensinamento bíblico. É ele ter o caráter de Cristo. Esse é o seu legado aqui na terra, minha filha, meu filho, meu irmão e minha irmã. Se você contribuir para a formação do caráter do seu filho, você cumpriu a sua missão aqui na terra. A missão de Ana era o quê? Educar seu filho nos caminhos de Deus. Essa era a missão de Ana. Essa foi a missão de Joquebede. Essa foi a missão da mãe de Daniel, desses grandes homens do passado, irmãos. Eu queria dizer a você, mãe, as mães que se sacrificaram, que abriram mão da sua vida em prol dos seus filhos, serão tidas como rainhas no céu. Entendeu? Serão tidas como rainhas no céu. E serão, eu não digo glorificadas, mas serão tratadas de uma maneira especial, e elas serão vistas de uma maneira especial diante de Jesus Cristo. Então, irmã, invista no seu filho, na sua filha, tá? Se você está vendo até mesmo que seu trabalho está tomando seu tempo e que você não tem tempo para o seu filho, irmãos, abra mão do seu trabalho. Mas importa obedecer a Deus, mas importa que seu filho se salve,
do que você ter dinheiro todo mês e ver o seu filho se perdendo pro mundo. É um apelo que eu faço a você. Ricardo, mas você não pode falar isso, você não tem filho, você não sabe o que é ser pai. Eu sei sim, porque eu já criei uma menina. Eu tenho ideia da responsabilidade que é. Então, irmãos, que nós possamos ser como Abraão, que a nossa casa possa ser bem ordenada, disciplinada, que você, pai, mãe, que tem filhos no lar, que seus filhos possam, ao olhar para vocês, verem Cristo em vocês. Eu não tenho filho ainda, espero tê-lo. E digo mais, Enoque se tornou um homem melhor depois que foi pai. Tenho desejo de ter, mas não aqui na cidade, só no campo. Então, irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que nós possamos, assim como Abraão, obedecer à voz de Deus. Vamos orar? Querido e amado Senhor, louvado seja o seu nome pelo que acabamos de estudar. Algo tão importante, tão sério, que envolve família, filhos. E nós vemos aqui na tua palavra o exemplo claro de Abraão, um homem que deixava rastro por onde passava, que tinha o respeito não só da sua mulher, mas dos seus servos, que era visto como um homem de Deus, que hoje nós temos como nosso pai da fé, um homem que confiava no Senhor e que deixou toda a sua parentela e saiu com a sua família, com tudo aquilo que tinha, porque era um homem rico, para um lugar que o Senhor ainda iria mostrar. Isso só mostra a fé que Abraão tinha no Senhor. Pai, ajuda essa família que me ouve, que tem tido dificuldade com seus filhos, que o Senhor possa capacitá-los de sabedoria, que eles possam ser a Bíblia dentro das suas casas, que esse pai que me ouve possa ser um Cristo, um sacerdote dentro do lar, e que essa mãe possa assumir a responsabilidade, o compromisso que ela tem diante do Senhor de contribuir para a formação do caráter desta criança. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu amado, e que a sua casa seja uma casa que obedeça a Deus.